Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Os que podem, por favor, abra sua Bíblia comigo. Gênesis capítulo 27. Leiamos, por favor, o versículo 1. Aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho, e ele disse: eis-me aqui. Versículo 5, por favor. Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e se foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai ao rebanho, me traga de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai como ele gosta. Levá-los a teu pai para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai e serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traz. Foi e os tomou e trouxe a sua mãe, e sua mãe fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Versículo 19, por favor. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Assentai-vos, por favor. Dentro do tempo que me foi dado, porque a gente tem que cear, eu quero falar a vocês subordinado ao tema: a precipitação humana e a soberania divina. Vou mostrar aos irmãos que todas nossas precipitações têm consequências. Vou mostrar aos irmãos, através desse texto, que a maioria de nossas precipitações vem através de nossas palavras. Falar sem pensar, falar sem se colocar no lugar do outro, pensar que algumas atitudes não terão consequências, é precipitação. Se antecipar ao que Deus ainda não determinou, falar sem conhecimento de causa, pensar apenas em si e não na dor do outro, é precipitar-se. Rebeca, Isaque e seus filhos foram eleitos por Deus, como diz Romanos capítulo 9, Mateus capítulo 1, para a partir daquela família o verbo Cristo se fazer carne e habitar entre nós. Mas uma família cheia de precipitações e falhas como a nossa. Neste capítulo, Isaque pensa que vai morrer. Rebeca pensa que seu plano não será descoberto. Jacó pensa que pode enganar o pai e permanecer incólume. E Esaú finge que não havia feito um acordo com seu irmão, chorando, clamando como se nenhuma culpa tivesse. Todos precipitados. Rebeca e Isaque oram para engravidar. Claro, quem engravidou foi Rebeca. Ela era estéril. Sua madre foi aberta, capítulo 25, versículo 21. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca concebeu, engravidou. O milagre aconteceu, porque o marido orou e Deus ouviu a sua oração. Mas ela engravidou de 2, de vez.
E os meninos, no versículo 22, lutavam dentro dela. O incômodo, a expressão lutar aqui, é pelo sentimento dela, é a partir da visão do autor. Quem sabe ela nunca tinha visto alguém engravidar assim. Gênesis é o princípio de tudo. São as primeiras histórias da humanidade. De repente ela percebe que o volume em seu ventre se move, isso a incomoda, é tudo novo para ela. E cada mãe aqui sabe que cada gravidez tem suas peculiaridades. Essa mulher está percebendo os meninos se movendo, e como tudo é novo para ela, o que ela vai fazer? Orar. O versículo 22 diz que ela foi orar e falou com Deus: Senhor, por que está acontecendo comigo? E Deus respondeu. A resposta de Deus está no versículo 23. 2 nações há no teu ventre. Qualquer um diria, é 2 bebezinhos, parabéns. Deus já responde pelo futuro. Tem 2 povos no teu bucho. A nação maior servirá a menor. A nação maior, o povo maior, servirá o menor. Um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá o menor. O menor aqui é Israel. E até hoje essa nação é a menor entre aquelas que a cercam e tentam destruí-la. Aqui se mostra Deus escolhendo Jacó, o menor, para que através dele viesse a nação de Israel. Pois de Jacó vieram os seus filhos, dos seus filhos as tribos de Israel, das tribos vieram Israel, e de Israel veio a palavra e Jesus de Nazaré. Através deles o verbo se fez carne e nos alcançou com a sua salvação. Dito isso, os irmãos percebem que Rebeca orou, Isaac orou e Deus os respondeu. Só que agora, quando os meninos crescem, Jacó gosta de ficar em casa, na tenda ali, perto da mãe. Ficou perto da mamãe, aprendeu a cozinhar na tenda, perto de mamãe, e continuou macho. Esaú era um cara do campo, suado, todo rasgado, arranhado, caçador, cabeludo, peludo, às vezes fedorento, e trazia para casa a caça, os animais, fortão. E Jacó em casa ali, pacato com a mamãe, fazendo comida. Quando Esaú chega com fome, Jacó está com a comida na mão, prontinha. Aí Esaú diz, me vende, me dá comida. Aí Jacó disse, só se você trocar comigo. Me vende sua primogenitura. Aí Esaú diz, eu estou quase morrendo de fome, de que me serve a primogenitura? De que me serve ser ancestral do Messias? Eu estou quase morrendo de fome, de que me serve herdar a autoridade da minha família? Eu estou morrendo de fome. Nunca tome decisão cansada. Nunca tome decisões cansado. Não tome decisões quando você estiver em um momento de fragilidade física ou emocional. Esaú se precipita e abre mão de ser ancestral do Messias e da primogenitura por causa da fome. E a gente diz, rapaz, não é que é verdade? É verdade que a gente já quebrou jejum por causa de pirulito. Quebramos jejum por causa de um bife. E ele agora abre mão da primogenitura por causa de um prato de comida. E a Bíblia o chama de profano por isso. E Jacó disse, então eu quero a primogenitura. E ele disse, pode ficar, eu só quero a comida. E ele trocou com seu irmão. Ele disse, a primogenitura é sua e a comida é minha. E Jacó disse, jura? Ele disse, eu juro, eu estou dando minha palavra, rapaz, que é homem. Estou dando minha palavra. E aí a gente chega no capítulo 27, quando a Bíblia Sagrada diz que Isaac envelheceu. Isaac estava ficando velho, gente. E os olhos começaram a se escurecer. O que ele faz? Pronto, eu estou velho. Agora ficando cego, vou morrer. Se precipitou. Porque era na morte do patriarca que ele chamava o filho e transferia a autoridade patriarcal. Como Jacó fez com seus filhos. Como Abraão fez com ele.
Agora ele quer transferir a autoridade patriarcal e a bênção de Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, sê tu uma bênção. Ele deveria passar essa responsabilidade ao filho. Mas Deus havia escolhido quem lá atrás? Jacó. Mas quem é o escolhido dele? Esaú. Mas ele pensa, tô velho, cego, já vou morrer. Esaú, vem cá. Meu filho, eu não sei o dia da minha morte. Vai caçar, bora fazer uma ceia. Aí eu te abençoo e você herda a promessa de Abraão, que passou para mim, e a primogenitura da casa. E agora, Esaú vai caçar, pensando em vir cear com seu pai e tomar posse da bênção. Por que que Isaac está se precipitando? Porque ele pensou que pela cegueira estava à beira da morte. E assim desejou abençoar, impor a mão sobre a pessoa errada. Abençoar quem Deus não havia autorizado. Já que eu estou à beira da morte, deixa eu tomar essa decisão logo para organizar isso aqui. Só que é o seguinte, quando você lê capítulos 32 e 33, Jacó está voltando para casa 20 anos depois. Do capítulo 27 até o retorno de Jacó com Esaú, juntos, para se encontrar com o pai, se passaram 20 anos. Faltavam 20 anos para o cabra morrer. E ele está antecipando, dizendo, já vou morrer, deixa eu tomar essa decisão logo. Sempre que não orarmos, não refletirmos, não dependermos de Deus, podemos antecipar aquilo que Deus ainda não antecipou. Podemos nos apressar e tentar passar na frente de quem é onisciente. E tentar passar na frente de Deus é sempre ficar para trás. Porque Ele sempre está à nossa frente. E às vezes tem alguém me assistindo aqui que quer colocar um ponto final onde Deus ainda não colocou. Tô velho, tô cansado, já acabou. Deus não aposenta crente. O diabo usa o vaso quando tá frágil, joga fora. Jesus não. Jesus o usa e quando enfraquece ele renova e diz: a glória da última casa é maior do que a primeira. A segunda precipitação está no Esaú. Deixa eu perguntar para quem está ligado lá na leitura e na minha explicação de introdução. Ele vendeu ou não vendeu a primogenitura? Vendeu para quem? Para Jacó. E Jacó era o que dele? Irmão. Aí o pai disse assim: irmã Naraclésia. Qual é o nome da irmã? Sua irmã? Nara Mila. Ninguém estranha. As irmãs cheias do espírito. Então Esaú, que tinha vendido a primogenitura, pois não, papai. Aí papai diz: vai caçar, traz a caça, que eu vou te abençoar. Tu vai ser o chefe, tu vai herdar minha autoridade, vai ser ancestral do Messias, e a bênção de Gênesis 12 vai cair sobre ti. Tá bom, papai, tô indo agora. Calado estava, calado ficou. O que é que ele deveria fazer? Pai, um momento, obrigado pela sua escolha. Pai, obrigado por acreditar em mim, vermelhão. Mas é o seguinte, pai, é que eu negociei com Jacó. Eu vendi, pai, porque eu estava cansado. Talvez, pai, é porque eu estava com fome. E Jacó foi sempre espertinho, né, papai? Mas faz o seguinte, eu sou homem, papai. Bora chamar Jacó, ele vem cá. E aí o senhor dá a benção para nós dois e a gente fica de boa. Eu dei minha palavra, mas não, porque nem sempre o precipitado é quem fala, quem se cala também. Porque tem gente que pensa que calado solucionará problemas e assim se torna covarde, fugindo de resolver problemas. Então, às vezes, quem fala é polêmico e quem não fala não é covarde. Por isso eu prefiro ser chamado de polêmico do que de covarde, se a luta é pela verdade. Esaú agora poderia chamar seu irmão e ser sincero, mas ele se precipita, se cala e sai. Ele quer agradar o pai. E na pressa para receber a bênção, pega as armas, vai para o campo. Ele não comunicou
que vendeu a primogenitura. Por isso que a gente erra em chamar só Jacó de enganador. Mas Esaú também foi. Porque caladinho ele está enganando o papai. Só que é o seguinte, sempre para um esperto tem mais um esperto que ele. Sabe quem estava lá? Rebeca. E os caras pensam que engana as mulheres. Engana não, irmão. Está Esaú e Isaac na tenda. E o texto diz, versículo de número 5. Rebeca escutou. A Bebel escutou o papo entre o pai precipitado, marido dela precipitado, e o filho caladinho, precipitado. Ela corre e diz: Jacozinha, mamãe, Cocó. Ela vai no preferido dela: Jacó, vem cá. E agora ela vai se precipitar, missionária Miriam. Por quê? Porque ao invés de entrar na tenda, e as irmãs sabem, mulher de oração e de Bíblia sabe como entrar na tenda e dizer: meu bem. É por isso que quando eu vou gravar uns vídeos polêmicos, eu tô chamando a Luana agora lá pro estúdio, porque ela faz vigia. Ela já desligou até o Wi-Fi nos meus debates. Aí ela poderia entrar na tenda e dizer: Isaac, Deus me disse que o escolhido... Não, Esaú, dá licença que eu quero falar com seu pai. Vaza, chispa, só eu e seu pai. Tá bom, mãe, vaza. Ô, meu velho, não lembra que quando eu estava grávida, Deus falou comigo? Foi, minha velha? Foi. E ele me disse assim, ó: o maior, Esaú, servirá o menor. Deus deu a promessa e Deus disse que a bênção não é desse, é do outro. Você vai colocar a mão sobre a cabeça errada, você vai ungir quem Deus não ungiu, você vai separar quem Deus não separou, você vai autorizar quem Deus não deu autoridade, você vai levantar quem Deus não levantou, você vai lutar contra Deus. Ela poderia entrar na tenda e resolver, mas ela se precipita e prefere fofocar. E toda fofoqueira é precipitada. E fofoqueiro também. E agora, o que a gente tem na precipitação da Bebel? Olha, versículo 6. Então Rebeca falou para Jacó, seu filho, dizendo: eu tenho ouvido o que teu pai falou com Esaú, teu irmão. Vai pegar a conversa do pai e passar para o filho, imatura. E sabe o que ele disse? Ela vai dar detalhe da conversa do marido dela. Ele falou bem assim, ó, coisa de fofoqueira: babado, meu. Traze-me caça, faze-me o guisado, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Ela poderia entrar e dizer: tu não vai morrer não, meu velho, tem muita coisa para nós viver. Não, mas a fofoqueira é precipitada. E ela vai lá agora falar mal do pai para o filho. Por que que tem filhos entrando na homossexualidade? Por que que tem filhas virando lésbicas? Um dos motivos é que elas não conseguem mais confiar em homens. Claro que muitos homens são culpados por não terem hombridade, por não terem caráter, serem maus e maltratarem suas esposas. Mas também tem esposa que só fala mal do macho para a filha. Seu pai não presta, homem não presta, eu não tenho paciência com homem. E a menina vai dizendo: meu Deus, o que eu vou querer casar com um macho na minha vida? Vou casar com mulher. E depois você vai querer fazer campanha de libertação. Mas é porque a irmã se precipitou. Por quê? Porque todo casal tem problema, todo casal tem contenda. Mas vocês não se perdoaram? Sim. Vocês não conversaram? Sim. Vocês não se retrataram? Sim. Do mesmo jeito, você procurou sua filha para dizer que houve pedido de perdão? Você procurou sua filha para dizer que Jesus libertou seu marido? Você procurou sua filha para dizer que ele caiu de joelhos, se humilhou diante de Deus e foi tratado? Você procurou sua filha para dizer que Jesus também restaura? Que tem problema no lar, mas nada derruba a família que está centrada na palavra? Você teve sabedoria para isso? E agora a gente tem uma mãe colocando o filho contra pai por causa da precipitação. Fofoqueira. Vai agora, o rebanho, traz de lá 2 cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso como seu pai gosta.
Olha, ela sabe a comida que o cara gosta. Será que ela não sabe falar do jeito, de um jeito que ele se acalme? Claro que sabe. Mas ela foi precipitada. E eu pergunto a vocês, e não precisa me responder, porque é retórica, quem tem que responder sou eu, porque sou eu que estou pregando. O que Rebeca deveria fazer? Ora! E Deus está falando com alguma mulher aqui? Lembra de sua experiência, Rebeca? Lembra que no capítulo 25 você não estava entendendo nada e tudo mexendo, enrolando, e você, meu Deus, o que é isso? Os meninos lutando karatê na minha barriga. E o que é que você fez, Rebeca? Você foi orar. Você não brigou com Isaac, você não saiu xingando, você não saiu murmurando, você foi orar e Deus te respondeu e você teve paz. O Senhor está dizendo, então para de fofocar, caluniar, volta para o quarto da oração, porque você tem experiência com Deus. Você sabe que quando você ora, Deus responde. Ele não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Volta a orar. Porque se a irmã só falar, o marido escuta. Mas se a irmã orar, Jesus escuta. Mas a irmã pode continuar falando, mas a irmã tem que orar. Não estou dizendo que a irmã não tem que falar, não, porque mulher que não fala adoece. Deixa a bichinha falar, irmão. Aí ela não ora, ela vai falar, ela vai conversar com Jacó. E agora nós temos o outro precipitado, irmão, Jacó. Ele inicialmente ele demonstra resistência à proposta da mãe, mas ele vai acabar cedendo. Quem é que está falando? Rebeca, meu irmão. Olha só a habilidade que ela tem. Se ela consegue manipular o filho, você acha que ela não conseguiria conquistar o marido a fazer a coisa certa? Óbvio. É verdade, ainda bem que foi uma mulher que falou, é verdade. Aí agora, olha o que acontece. Eu quero agradecer o técnico de áudio, o som tá bom. Bahia é outro nível, irmão. Obrigado. A irmã Nara Lia vai fazer o Pix. Agora olha aí, Jacó. Mãe, é para eu fazer o quê? Vai pegar cabrito que eu faça comida. O Esaú foi para o campo caçar. E Jacó, vai lá no quintal. E traz. Olha a mãe facilitando a vida do filho. Eliseu, o filho caindo da lua. Ai, meu Deus. Eu, não, deixa eu levantar. Aí, arranhou. Homem tem cicatriz. Agora, tetezinha não. Tete cai, papai já levanta. É neném, é menininha. Agora, macho, levanta, rapá. Se tiver errado, engole o choro. Aí Bebel, um tá lá na caça, com flecha, lança, e o outro no quintal. Aí ele volta, ainda não foi não. Mãe, mas meu irmão é varão cabeludo e eu sou liso. Aí ela já tinha tudo projetado, irmão. Mulher enxerga lá na frente. Ela disse, deixa comigo. Eu vou pegar o pele do cabrito, versículo 16, cobrir sua mão. E aí você fica peludo. E a comida eu sei fazer, só obedece a minha voz. Minha voz. É a voz de todo mundo aqui precipitada, irmão. O pai fala, Jacó fala com precipitação, a mamãe fala com precipitação. Jacó diz, então tá bom, ele cedeu à pressão da mãe. E onde é que está a precipitação de Jacó? Tentar receber do seu jeito, enganando o pai, uma autoridade estabelecida no lar, aquilo que já era dele. Vou repetir. Tentar receber do seu jeito, enganando uma autoridade estabelecida, aquilo que já era dele. Ou seja, se já era dele por promessa antes mesmo que nascesse, que necessidade tem de enganar o pai, o líder, para conquistar? Deixa eu te falar um negócio. Você não precisa tentar manipular Deus. Você não precisa tentar receber as coisas ao seu modo.
Não cabe, não funciona com Deus jeitinho brasileiro. Sempre meus pastores me aconselhavam: não force a porta, só espera que uma hora a porta certa se abre. A pessoa sabe que tem chamado, a pessoa sabe que tem o dom, a pessoa sabe que tem a unção, mas sempre está dando umas amarradinhas, um jeitinho, e Jesus não trabalha com estratégias malignas e ocultas. Deixa eu te falar, se foi Deus que prometeu, quem vai cumprir é Deus, só que do jeito dele. Se foi Deus que disse que é seu, se foi Deus quem disse que é sua essa bênção, Ele vai dar um jeito de te colocar no caminho certo. Mas não, Jacó agora tem sua estratégia junto à mamãe. Vambora lá, vambora. E agora, meu irmão, vai enganar papai, vai enganar o seu líder. Ele chega diante do pai. Quando ele entra, o pai assusta. Versículo 18: quem é meu filho? Aí ele: eu sou Esaú. Ele tem o nome que os pais deram, Jacó. Agora ele tem o nome que ele se deu, Esaú. E eu não falo assim não, sempre que você tenta ser quem você não for chamado para ser, vai ter dificuldade para se expressar. E essa é a geração do trans. E a verdadeira transformação não é a transformação da ideologia de gênero. A verdadeira transformação é aquela que o evangelho causa pelo poder de Deus. E agora ele quer se transformar naquilo que ele não é. Ele quer se transformar naquilo que ele não foi chamado para ser. Ele é liso, o irmão é peludo. Ele é da tenda, o irmão é do campo. Só que ele tem promessa, o irmão não tem. E quem tem promessa não precisa imitar o mundo. Quem tem promessa não precisa se submeter ao sistema caído, inimigo de Deus. Ele agora vai dizer para o pai: eu sou o profano, eu sou o que rejeita a promessa, eu sou o inimigo de Deus, eu sou Esaú. Talvez você está se comparando demais e está se submetendo a um sistema que é inimigo de Deus. Para você é melhor, para você está dando like, mas você não está sabendo que abrir mão de sua identidade em Deus está te tornando fracassada, está te tornando fracassado. Aí o pai pergunta, quem é você? Ele mente: eu sou Esaú. Foi a primeira chance que ele teve de falar a verdade. Ei, quando você tem a chance de falar a verdade e mente, você está se precipitando. Segunda chance que ele tem para falar a verdade. Aí o pai: como que isso aconteceu? O quê? Muito rápido. É a segunda chance que ele tem para falar a verdade. Porque o pai entende de caça. O pai já era experiente com a caça de Esaú e sempre demorava. Aí o cara vai no quintal e traz uma caça. Aí o velho, que está ficando cego, pergunta: mas como assim? Foi muito rápido. Olha a resposta do cara: Deus mandou a caça ao meu encontro. Todo precipitado mente em nome de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: que Deus nos guarde de chegar no nível de tudo que... Às vezes é vício de linguagem, mas outras não. O quê? Chegamos num nível que sempre que queremos provar que estamos falando a verdade, eu juro por Deus. E agora no púlpito o senhor me antecipou. Agora a questão do púlpito Deus falou comigo. E o pregador, principalmente o pentecostal, que a gente empolga, né? O pregador: Deus está me dizendo aqui agora. Mentira, o cara já pregou essa mensagem tem 10 vezes. Aí diz que Deus está falando ali agora. E as músicas? Deus mandou eu lhe dizer. Deus manda ele dizer todo dia, toda vez que canta. O perigo é que a gente vai mentindo em nome de Deus, e isso vai se tornando normal. E qual é a oração basilar que até a criancinha na escola dominical sabe? Pai nosso que está no céu, santificado seja seu nome. Não use o nome de Deus para justificar seus enganos. Não usemos o nome de Deus para justificar nossas mentiras. Pai, foi Deus que mandou a caça. Olha para isso, irmão.
E o que é que Deus faz, pastor? Ele vai deixando para o juízo final. Aí o pai está desconfiado, está no versículo 21. Chega em mim para eu te apalpar, para eu ver se tu é meu filho mesmo. Irmão, Rebeca conhecia o cara. Eu não estou confiando muito não, chega perto de mim aqui para eu te apalpar. Aí ele chega, quando ele chega o velho diz assim, a voz é de Jacó, mas a mão é peluda. É de Esaú, mas quem tinha colocado a pele lá foi a mãe, era pelo de cabrito. Aí no versículo 24, o velho está assim, ó, colocando a mão na mão dele. Aí no versículo 24, é Esaú mesmo? Ele estava desconfiado. Sim, eu sou Esaú. Então vem aqui perto de mim. Traz a comida que a gente vai cear. E num ambiente de mentira, eles vão cear. Um pai precipitado, um filho precipitado, e uma mãe dizendo, eu venci. E o Esaú suando, caçando. Outro precipitado, que vai chegar atrasado. E quando chegar, o pai já abençoou Jacó. Aí quando Esaú chega, o velho treme. Quem estava aqui? Uai, pai, eu acabei de chegar. Não, foi Jacó que me roubou. Mentira, tu que vendeu. Assuma as consequências. E agora ele chora. Não sobrou nada para mim? Sobrou não, meu filho. A bênção especial foi transferida para o seu irmão. Olha isso. Aí Esaú grita. Eu vou te matar. Eu vou me vingar. Você recebeu a bênção. Irmão, um irmão tentando matar o outro pela palavra de autoridade que saía da boca de um pai. Se os filhos soubessem o valor de uma palavra de bênção liberada pelos seus pais, porque eles foram autorizados por Deus a ministrarem bênção sobre nossas vidas. E agora, irmão, eu vou te matar, eu vou te matar. E aí não tinha um WhatsApp, mas já tinha fofoqueiro. Chegaram lá na Rebeca e disseram assim, Esaú falou que vai matar Jacó. Está aí no versículo 42. Agora, o que ela faz? Ela chama Jacó e diz, foge daqui, foge daqui. Olha ela pensando que ela está no controle. Foge daqui, porque daqui a alguns dias a fúria dele passa e eu mando te buscar. De novo, irmão, olha o que essa mulher vai fazer. Se puder projetar, projeta o versículo 46, por favor. Aí ela procura Isaac. Isaac está lá, irado, porque foi enganado. Se puder projetar, capítulo 27, versículo 46. Aí Isaac está lá, irado, se puder projetar, versículo 46. Isaac está lá, acabou de ser enganado. Aí Esaú está lá, eu vou te matar. Então o velho está lá, abatido, sabe? Entristecido. Aí ela entra, Bebel. Enfadado estou da minha vida. Eu estou à beira da morte. Por que, Rebeca? Por causa das filhas de Et. Olha isso. Se Jacó tomar uma das filhas de Et como esposa, para que vai me servir a vida? Essa mulher tem problema. Ela está com 2 filhos em casa, um tentando matar o outro, e ela falando mal da filha dos outros. Vá cuidar de sua casa primeiro, para depois tu criticar a família dos outros, Rebeca. Essas filhas de Et são prostitutas. Imagine se Jacó casa com a menina dessa terra. As meninas podem ser piriguete, mas ele é enganador. Ele acabou de mentir para o pai. Ele é manipulador. Seja sincera, seja verdadeiro. Corrijamos nossa casa antes de tentar corrigir as famílias lá de fora. Alguém está entendendo essa palavra, irmão? Olha para a tua casa primeiro. É sério, essa mensagem me assusta. Por quê? Porque mostra como é que a gente é. O que você quer que eu faça, Rebeca? Manda Jacó ir lá para a terra dos meus parentes. Tá bom, eu vou mandar. Aí Jacó vai. Aí vai para lá casar. Aí encontra uma mocinha chamada Raquel. Aí Raquel estava tentando
dar água para o rebanho. Aí ninguém queria dar água para o rebanho dela. Ele disse, deixa comigo. Ele remove a pedra e diz, quero ver quem é que vai impedir dela saciar o rebanho dela aqui agora. Aí Raquel, uau, apaixonou. Aí ele procurou o pai dela e falou assim, qual é o dote? Não é de graça não. Qual é o preço para eu casar com ela? Eu tenho que ser o quê para eu casar com ela? Aí o sogro disse, trabalhador. Entendeu? As meninas. Gel e piolho na cabeça para ela basta. Fotinha assim para ela. O que eu tenho que ser para casar com a Raquel? Aí o sogro diz, trabalhar 7 anos. Eu trabalho. Aí ele trabalhou 7 anos por Raquel. Aí quando chegou o dia do casamento, entrou na tenda quem? Lia, do zóio torto. Aí era a lua de mel. Jacó fez festa a noite toda. Aí quando o sol brilhou, ele olhou para a cara. Aí ele disse, não foi por essa que eu trabalhei não. Aí ele chamou o sogro. Tá bom, o que aconteceu? O que aconteceu de quê? É que eu trabalhei por Raquel, não por Lia. Aí o velho, rapaz, esqueci de falar. O quê? É que na nossa terra, na minha casa, tem uma lei. Qual lei? É a lei da primogenitura. A mais nova não se casa antes da primogênita. Aquele que se valeu da bênção da primogenitura para enganar o pai, foi enganado pela lei da primogenitura na casa do sogro, porque Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, colherá. Então pensa bem antes de mentir para o seu pai. Pensa bem antes de tentar enganar a sua liderança. Pastor, o que é que eu faço? Muda a semente, confessa e deixa, e alcançará a misericórdia. Aleluia! Quem está preparado para dar glória a Deus? Eu falei sobre a precipitação humana e a soberania divina. A soberania divina vem agora. Vou mostrar ela em Rebeca. Rebeca disse assim, vai que eu mando te buscar. Não foi buscar nada, Deus que mandou o menino voltar 20 anos depois. Segundo, ela disse, olha, vai que eu vou te ver ainda, tá bom, meu filho? Eu vou te trazer. Ela morreu e perdeu um filho para a distância e outro filho para a rebeldia, para a mágoa, por causa da precipitação. As consequências da precipitação. E Jacó deixou seu irmão magoado com ele 20 anos, consequência da precipitação. E Isaac perdeu os 2 filhos do mesmo jeito que a esposa. 20 anos por 20 anos, consequência da precipitação. E Rebeca morre e não vê os filhos nunca mais. Precipitação. Mas Deus é soberano. Deus é soberano. Eu me precipito, mas Ele está no controle de todas as coisas. O Espírito Santo está dizendo a alguém aqui, não é do seu jeito, é do meu, e eu vou te provar. Isaac disse, eu quero abençoar Esaú. Aí ele está pensando que está abençoando Esaú, mas na realidade ele estava abençoando, e quem era o escolhido de Deus? Era Deus dizendo, não adianta você se precipitar, quem está no controle sou eu, teve que abençoar quem eu quis que fosse abençoado. Só que aí, meu irmão, vem as bênçãos da soberania divina. Quem está me ouvindo diz amém. Quando você chega no capítulo de número 32, tem um encontro de Jacó com o anjo do Senhor, quando ele está retornando para a casa do pai. Aí o anjo está lá lutando, ele está lutando com o anjo, na verdade ele agarra o anjo, aquela música me dá a minha vitória para depois subir, e luta, e o anjo diz, me solta rapaz, o anjo testando, ele não solta, eu não solto, eu não solto. Aí o anjo faz a mesma pergunta que o pai fez, quem é você? Aleluia, aleluia. O anjo faz a mesma pergunta, qual o seu nome? A mente de Jacó volta 20 anos atrás, eu creio. Mas ele abre a boca e diz, eu menti para papai, mas para Deus eu não minto. Eu não sou Esaú, eu sou Jacó mesmo. Eu sou aquele que agarra. Eu sou aquele que está sempre lutando, aquele que está sempre competindo, aquele que está sempre se precipitando. Olha a resposta do anjo para dar uma glória lindo. Você foi Jacó até ontem, porque a partir de agora é príncipe de Deus, é Israel, aquele que Deus governa.
segundo nome, Esaú, mas o que vale é o nome que Deus deu, Israel. Não importa o que te chamaram na precipitação, o que importa é o nome que Deus lhe dá. Minha serva, meu servo, meu filho. Ah, irmão, quem pode adorar Jesus por essa palavra? Eu te chamei. Aleluia. A misericórdia de Deus, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. E eu encerro agora porque eu sei que essa igreja é inteligente, já captou a mensagem toda, não precisa inventar mais nada. Quando no capítulo 32 ele tem um encontro com o Senhor, aí no 33 ele vai encontrar com quem? Com Esaú. Ele está tremendo de medo, tremendo de medo, tremendo de medo, tremendo de medo, tremendo de medo. Ele era estrategista, mas quando ele chega, ele se encontra com o irmão, ele diz: meu irmão, te vê é como vê a face de Deus. Aí eles se encontraram e nenhum tocou no assunto. Eu vou repetir para você saber o que é perdão. Se encontraram depois de 20 anos, leia se você quiser. E nenhum dos dois tocou no assunto. Falaram de bênção, falaram de vitória, falaram de Deus, falaram de caminhada, mas não tocaram no assunto da mágoa. Esquece isso, deixa isso para trás. Apesar do passado, bora investir no futuro, segurar na mão um do outro e vencer, em nome de Jesus. Onde está a maturidade quando Deus nos livra da precipitação? E é isso que Ele está fazendo com quem está me escutando aqui agora. Aí Esaú fala bem assim: bora meu irmão, bora comigo. Aí ele fala assim, Jacó, o precipitado: não vou com tu não. Por quê? Senão o rebanho morre. Versículo 14: passe o Senhor na minha frente. Ambos precipitados queria um passar na frente do outro. Mas agora, um olha para o outro e diz: vai tu. O outro diz: não, vai você. Não, vai na frente. Não, pode ir. Eu não quero mais ficar brigando com tu, passando um na frente do outro. Olha a maturidade, olha a maturidade. Versículo 14: passe na minha frente. Eu vou, agora. Eu vou ler e vou parar, hein? Quero ver quem é de Bíblia. Eu irei pouco a pouco, no passo do gado. Eu vou pouco a pouco, no passo das crianças, porque eu não vou deixar para trás nenhum dos que Deus me deu. Disse Jacó: quando você vence a precipitação com a sabedoria que vem de Deus, não vivemos mais em competição, vivemos em comunhão. A vitória do irmão me alegra, a vitória dela me alegra. Alguém está entendendo essa palavra, irmão? Pouco a pouco eu sei que eu vou chegar. Por quê? Porque o precipitado, desliguei o iPad e já fechei a Bíblia, já tirei os óculos. O precipitado, pastor, lê Isaías 40:31 e diz: eu sou águia, eu quero voar. Quem me viu passando na prova e não me ajudou, quando viu na bênção vai se arrepender, porque eu vou voar. Eu vou sair de baixo, eu vou para cima, a roda vai girar e eu vou voar. Mas olha o que a Bíblia diz: quem espera em Deus começa voando e depois corre. Mas qual é o ápice? Caminha, passo a passo. Maturidade não é o voo, maturidade não é a corrida, é o passo a passo, devagar, mas eu chego lá, sem competir, mas eu chego lá, porque Ele me prometeu. Levante a mão, galeria, levante a mão, altar, levante a mão, igreja. A igreja é altar de Jesus. Levante a mão, diga: Deus, me dá sabedoria. Daquela família nasceu Jesus. Da sua casa, precipitada, cheia de defeito, a graça de Deus vai alcançá-la. E de lá vai vir muita bênção para essa geração. De Jesus vieram os apóstolos. Dos apóstolos vieram o Novo Testamento. O Evangelho, por Paulo, chega na Europa. Chega na Inglaterra.
Aleluia, aleluia, aleluia. Da Inglaterra o evangelho chega com poder nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos o evangelho chega com poder na Suécia. Aí Jesus pega 2 suecos e manda para Belém do Pará, e assim o pentecostalismo invade a nação brasileira. E olha aqui onde a gente está recebendo sabedoria de Deus desde o Gênesis, porque Ele é soberano, está no controle de todas as coisas. Eu só estou lhe dizendo que tem defeito na tua casa, tem precipitação na sua família, mas assim como Jeová não desistiu da casa de Isaac, Ele também não desiste da sua, e a bênção de Deus vai chegar lá. Quem pode ficar em pé dando glória ao precioso nome de Jesus? Pai, nos dá sabedoria, perdoa nossas precipitações, perdoa nossas disputas, perdoa nossas pressas, perdoa nossas guerras, e nos dá sabedoria para em sua presença e com os nossos irmãos vivermos em paz.